Direto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Chegamos ao 7º dia de live. E hoje é sábado, ao 7º dia que eu estou aqui a passar férias. Para quem não sabe, eu estou a fazer 7 lives com 5 camadas aí para o processo de perdão, processo que eu venho vivendo e venho retratando aí ao longo dessa semana. Diretamente aqui, que é a terra da minha mãe, estou em Viseu. Olha que lindo. E hoje eu estou em frente aqui à igreja e vai ser uma live especial, como eu falei ontem, vai ser num lugar meio inusitado. Minha mão está até a tremer um pouquinho. Oi, Catarina. Eu vi que você está me acompanhando. E aí, vamos lá. Como é que eu faço agora? Vou ficar aqui só um pouquinho. Eu venho falando ao longo dessa semana. Eu até trouxe um papel. Hoje está sendo mais emocionante para mim. Vamos lá. Para falar sobre essas 5 camadas que a gente vai vivendo, né? Para resgatar de verdade quem somos. Olha, tem muito a ver com o que eu vou falar. E aí eu falei na segunda-feira, vamos lá, sobre aprendizados. Eu vou falar só um resumo rápido do que eu falei ao longo da semana. Essa live vai ser tipo um resumão, digamos assim, da semana. E eu vou deixar as principais perguntas para fazer um processo mesmo aí de reflexão sobre esse processo. É claro que depois, ao longo, em cada uma das lives, tem com mais conteúdo sobre o assunto. Aprendizados, né? O que trabalho de perdão, eu associo direto, como eu venho fazendo aqui com pai e com mãe, porque está diretamente ligado ao meu trabalho com criança interior, com necessidades não atendidas da infância. Então, se eu deixasse aqui a pergunta, seria: o que essas suas necessidades não atendidas na infância hoje te tornam um adulto melhor? Né? Na primeira live eu falei sobre vários clientes que eu atendo que são psicólogos porque tiveram aí problema com seus pais. Eu vejo eu fazendo muito dos meus talentos hoje como coach, como formadora, como treinadora, dando aulas, querendo, espalhar o meu conhecimento para o mundo em função de necessidades não atendidas na infância. Então essa é uma reflexão, né? Por que hoje você é melhor em função desses aprendizados, né? Hoje, quem você quer alimentar? Esses aprendizados para se tornar algo melhor, né? E ter a autorresponsabilidade de... São talentos que ficam, muitas vezes, como no meu caso, dessas necessidades não atendidas, ou quer continuar atendendo aí a vítima, se fazendo no papel de criança ferida, de criança magoada, que não teve suas necessidades e que continua aí a cobrar do mundo, né? A pergunta seria assim: o que ao invés de você acreditar que é vítima da infância, né? Que não teve essas necessidades atendidas, hoje você, e que não foi contra você, né? Não foi tudo que aconteceu contra, mas foi para que você, com alta responsabilidade, comece a olhar para isso tudo e tá bom, como é que hoje eu sou melhor? Exatamente porque passei por essas necessidades não atendidas, exatamente porque não recebi, seja carinho, seja afeto, seja amor, seja desenvolvimento de competências, habilidades, seja liberdade de expressão, seja construção de uma identidade, né? Eu aqui já entrando um pouquinho mais na terapia dos esquemas, que é a minha especialização. Então vamos lá, autorresponsabilidade. Alimentar o seu, quem é responsável por si agora e não mais a vítima, né? Terceiro passo, compaixão, né? Se hoje todos nós estamos em processo de evolução, buscando ser alguém melhor, buscando ter essas necessidades não atendidas, arrumando meus aprendizados, sendo autorresponsável por quem eu quero ser, será que as pessoas que nos magoaram tiveram suas necessidades atendidas? Será que os nossos pais, em épocas tão difíceis, aqui onde eu estou, tenho certeza minha mãe conta que passou muita fome. Imagina, eu fiz a live na quarta-feira diretamente da casa onde ela morava, com mais 8 irmãos, uma micro casa. Será que ali tinha tempo para afeto, carinho? Amor, espera dizer eu te amo. Eu senti muita falta disso. Eu sempre relato isso de toque físico. Hoje é a minha linguagem de amor preferida, porque foi a que não foi atendida na infância. Mas será que ela recebeu? Então, quando a gente começa a ter essa compaixão, a gente começa a entender as nossas necessidades. Eu entendo que meus pais também não tiveram, né? Aí a pergunta é: pessoas magoadas magoam pessoas. Então, você sabendo que pessoas que não tiveram suas necessidades atendidas não atendem necessidades, porque
não aprenderam a fazer, né? O que você pode agora fazer com isso? Que novo pensamento? Como é que você consegue perceber agora e agir a favor de você? De você construir, de novo lá na autorresponsabilidade. Como é que eu agora sou responsável por mim e posso eu própria suprir, atender às minhas necessidades. Descobrir quem eu sou, quais são os meus desejos, quais são os meus sonhos, quem sou eu, não é? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Deixa eu beber água. E aí vamos lá, compaixão. Compaixão é a aceitação também pela sua história, sabendo que a sua história é o maior ativo de vida que a gente tem. É justamente o que a gente passou na nossa história que nos torna maior, né? Então é assim, porque eu sou hoje melhor, porque tive as necessidades não atendidas, o que que eu aprendo com elas? Como é que eu entendo que os outros estão também no seu caminho de evolução? E eu próprio, eu trabalho com isso, mas você vê, ninguém da minha família conhece o meu trabalho. Então por quê? Porque eles não estão a pedir essa ajuda. Então vamos ser, a aceitação no caso de que eu não vou mudar ninguém, eu vou mudar quem quer esse processo de evolução. Estava tendo um papo, uma conversa com uma prima agora de tarde sobre isso, né? E aí vamos lá, quarto passo. Quando eu entendo que necessidades não são atendidas, quando eu entendo isso tudo, o que eu vou começar aqui, que é um processo depois da aceitação muito rico, que é de não criar expectativas. Por que eu tenho que criar expectativas? Por que eu fico chateado com o outro? Por que eu me zango com o outro? Por que a criança se zangou? Porque a criança é o centro da atenção. Ela acredita que ela tem que ter todas as suas necessidades não atendidas, né? Só que o adulto continua a fazer exatamente igual quando cresce. A gente fica cobrando do mundo ainda, seja do marido, do filho, do chefe, do trabalho, que venham atender as nossas necessidades. E aí a gente fica chateado, sabe por quê? Não porque o outro fez alguma coisa, algo que eu não gostei. Não, foi porque ele não fez o que eu queria, porque ele não atendeu a minha expectativa. Então, quando a gente tem preferências e não expectativas, eu entendo que eu estou no meu processo, tenho minhas necessidades, minhas escolhas, meus desejos, e sou um ser humano completamente diferente do outro, que tem a sua percepção, que tem a sua forma de pensar. E aí eu desapego nesse sentido, né, de não criar expectativas, né? Se o outro nos fez alguma coisa, né, vamos lá, que é o quê? Que expectativas você ainda tem de receber do mundo? É isso, né? Espera ainda receber do mundo, né? Que expectativas você, o que tem aí dentro dessa criança machucada que ainda espera, né, receber? Vou sentar um pouquinho aqui, depois eu vou ali no lugar. Ainda espera receber, né, do pai, da mãe. Sim, a gente tem dentro de nós uma criança que precisa ser curada, porque a gente traz essas necessidades. O adulto continua a agir exatamente igual, como uma criança boazinha, como uma criança birrenta, como uma criança sem disciplina. E por isso que pessoas conseguem resultados e conseguem ir num processo na vida como um caminho que eu sei que eu tenho desafios, mas faz parte para chegar onde eu quero chegar. E outras pessoas travam, não conseguem ir mais. Por quê? Porque essa situação que acontece vai levar elas de encontro a alguma memória emocional onde a criança foi travada, onde a criança queria, sei lá, brincar, jogar bola dentro de casa, mas já veio logo gritos, não, ou apanhou. Ou seja, qualquer coisa que o adulto venha criar, a tentar fazer diferente, a criança dentro de nós que não entende isso, trava, e trava mesmo, né? E aí vamos lá, falei sobre gratidão. Gratidão, e de novo, né? Aí na compaixão, eu tô meio assim, quem é responsável? De novo, como eu falei, a gratidão e a compaixão, vou falar agora de gratidão, são habilidades novas que a gente pode desenvolver, porque enquanto adulto ainda espera que o mundo venha suprir essas necessidades dele, a gente fica esperando o quê? Receber. E não valoriza o que já tem, e não é grato pela história de vida. Então, gratidão aqui, eu acho que nos dias de hoje, né, que a gente está vivendo, quem está bem, com saúde, que manteve seu trabalho, que tem um salário, é o sino da igreja, gente, de meia em meia hora toca. E eu estou exatamente na igreja. Mas foi legal tocar. Assim que as pessoas sabem, eu acho que é um costume antigo desde sempre, porque de repente não tinha um relógio, né, para saber que é meia e meia hora. Vou aproveitar e vou beber água, não sei se dá para falar. Então, gratidão aqui, no sentido de reconhecer, né, de reconhecer toda
tudo isso que a gente tem, tudo que a gente vive, não é? E aí vamos lá. Eu falei dessas necessidades, não, falei dos 5 camadas que a gente vai aí trabalhando para o perdão. E por que será que o perdão é tão importante, né? Eu falei também das 3 missões de vida, né? Que a gente vai, que eu venho trabalhando, né? Que é uma missão de vida maior, eu comigo mesma, eu nesse meu trabalho de crescimento, de evolução pessoal, de agora fazendo esse trabalho não, é óbvio que toda a minha transição de carreira tem tudo a ver com essa dor da criança que ainda tinha dentro de mim. Separação também, uma reconstrução de uma nova vida tem a ver com isso, né? Com essa cura dessa criança e com o que agora o adulto quer ser de verdade. Então é a missão comigo mesmo. Por que hoje eu sou muito melhor? Porque fiz essa reconstrução. Né? Depois missão de segundo nível, por quê? Para ter relacionamentos melhores, né? Para construir relacionamentos que valem a pena, de reciprocidade, de amor. E aí a missão de terceiro nível tem muito a ver com o lugar que eu vou entrar agora, como toda cidade bem pequenininha, onde tem uma igreja. Vou mostrar a igreja aqui de perto, vou me achar louca se me virem aqui, mas tudo bem. Toda cidade tem isso aqui, ó. É o cemitério. É meio tenso estar aqui, mas é um lugar que a gente não pensar bem. Todos nós um dia viemos para cá. Todos nós. A missão de terceiro nível é intensa. Não vou olhar. Da minha avó está aqui, meu avô está aqui. Provavelmente devo vir para cá também, se ainda estiver em Portugal. Aquele lugar alto e grande ali foi do meu tio, que faleceu ano passado e já tinha construído. Ele já sabia que vinha para cá, todos nós sabemos, né? E por que a gente não tem uma vida diferente? Por que a gente não experimenta fazer melhor? Por que a gente não perdoa? Porque a missão de terceiro nível, para mim, ela tem muito a ver com isso. Vou encostar aqui, mas aí eu fico olhando para lá. Ela tem muito a ver com isso, com o legado, com o que eu quero deixar nesse mundo. O que eu quero? Se eu fosse hoje, eu já falei isso várias vezes, se eu fosse hoje, se eu estivesse aqui hoje, eu estaria muito feliz. Eu fiz todas as transformações e venho fazendo na minha vida que eu quero fazer. Você vem fazendo todas essas transformações para deixar um legado. Tenho certeza que meu filho hoje fala, nossa, minha mãe não sossegou enquanto não descobriu quem ela era própria, não fez de tudo para tentar ser feliz. Aqui eu estava hoje dando uma lida em casa, lembrei de um livro da Bronnie Ware, que é uma enfermeira australiana, que trabalhou durante quase 20 anos, e escreveu um livro com doentes de doença terminal. E ela escreveu um livro, ela ia conversando muito com esses pacientes, ela ia recolhendo depoimentos e depois escreveu um livro. E o nome do livro é exatamente isso, Os 5 Maiores Arrependimentos Antes de Morrer. Eu tenho aqui a cola, mas eu lembro, eu acho. Primeiro, para mim, é o fundamental. É exatamente o que eu venho fazendo com a minha vida. Buscar ser eu mesma. O maior arrependimento das pessoas é não ter escolhido ser elas próprias. Fazer o que elas próprias queriam e não o que os outros queriam dela. Eu vou ler aqui. É isso. Não ter escolhido ser elas próprias. Exatamente. Então a gente passa uma vida, durante a infância a gente tem essas necessidades não atendidas e a gente vai fazendo o que os nossos pais querem. Por quê? Para ser amado, para ser aceito, para não ser punido até muitas vezes, né? E o adulto continua, de novo, a gente traz todos os comportamentos, todos os padrões, sim, da infância, de onde eles foram criados. E aí o adulto continua a fazer igual o que o outro quer, né? Uma esposa às vezes continua a aguentar um casamento, muitas vezes sem amor, muitas vezes até violento, né? Que a gente vê muito aí. A violência e os vícios estão muito ligados a essas necessidades, sobretudo não atendidas da primeira infância, até os 2 anos, onde a criança precisa se sentir protegida, segura, né? Receber muito carinho, afeto, não recebeu.
a mulher ou o homem vai buscar isso depois em relacionamentos que não vão ser recíprocos e muito menos saudáveis, né? Segundo, o maior arrependimento que ela nos conta é não trabalhar tanto. Ela até fala que é sobre todos os homens relataram isso, todos. Né? Talvez quando ela fez a pesquisa ainda não tinha tantas mulheres no mercado de trabalho, mas todos os homens não terem trabalhado tanto, né? Não ter dedicado mais tempo à sua família, às outras coisas que eram importantes na vida, né? Terceiro, maior arrependimento, como é que eu trouxe minha cola, porque eu sabia, coragem, exatamente, para expressar sentimentos e não demonstrar afeto. Isso é uma das necessidades, eu falo nas minhas lives, eu trato disso no Terapia dos Esquemas, dessa liberdade de expressar sentimentos, né, que a criança não é permitida fazer, sobretudo os homens, né, homem não chora, homem que chora é maricas, né, é boiola. Homem que não chora, não pode dizer que está triste, a criança é tolhida desde cedo a não poder expressar sentimentos e cresce. O adulto cresce onde isso é feio e vai reprimindo e vai escondendo. E ela relata isso, muitos depoimentos, né, nessa falta de coragem de expressar sentimentos. Na outra, manter mais contato com os amigos. Essas pessoas... Alexandre, deixa eu ver, você está totalmente integrada nas suas origens. Olha onde eu estou, Alexandre. Tomei coragem. É importante, eu sempre quis fazer uma live assim, para as pessoas entenderem que, cara, aqui, todo mundo para cá, a gente vai para cá. Provavelmente até que é esse mesmo que eu venho se continuar em Portugal. Para que tanta guerra? Para quê? Para quê? Para que não? Todos têm suas explicações, né? O que eu não entendo é as pessoas não entenderem que pode fazer diferente, assim, que a gente pode buscar sempre o autoconhecimento, buscar o crescimento pessoal. Por quê? Porque quando a gente busca isso, a gente vai fazer a missão de primeiro nível, que é ser melhor com a gente mesmo. E aí, quando a gente é melhor com a gente mesmo, a gente se sente muito mais feliz e a gente vai querer ser melhor com o outro, vai querer espalhar. Né? Ontem eu até trouxe, hoje eu lembrei aqui, acabou que eu cortei os 5 aqui, depois eu repito. Mas eu trouxe isso aqui, eu falei ontem na live, quando eu falei sobre gratidão, e para mim missão de terceiro nível tem muito a ver com esse pacotinho assim, quem é meu aluno ou quem já fez, trabalha comigo sabe, eu falei ontem, né, do cubo de açúcar, do sugar cube, that's it. É um envelope, gente, uma coisa simples, como as melhores coisas da vida. É um envelopezinho com o meu nome. No trabalho, todos os funcionários a gente tem esse envelopezinho. E o que, assim, a gente quer agradecer alguém por algo que ela fez naquele dia, a gente escreve um papelzinho e coloca aqui. E aí a gente teve a ideia de, nas nossas formações, né, a gente faz formações aí de coaching, a gente deu para os alunos escreverem também. Nas nossas palestras também, a gente leva. Por que valeu a pena estar aqui nessa palestra? As pessoas vão lá. E aí, para mim... Missão de vida é isso aqui. Eu venho aqui, eu trouxe esse envelope porque eu não sabia quão difícil ia ser essa semana. E aí eu sabia que eu podia precisar dele, né? Para ler alguma coisa, para dar uma motivação, para entender por que eu estou fazendo isso. Tenho vontade de vir aqui pegar isso aqui, ler sei lá qual. Grata pela pessoa que és. Brilhas na sua alegria e na simplicidade. Obrigada pela sua genuidade. Isso muda tudo. Agradecer nunca mais, agradecer por seres quem é. Continua a espalhar o teu amor pelo mundo. Sabe, são esses papeizinhos, caramba, que a gente vai... Nossa, é muito bom. Aqui, que mochila pesada nós vamos carregando ao longo de uma vida. E tu apareceste com as suas dificuldades para te transformares e agora ajudares os outros nesse mesmo processo. Não preciso nem mais ler nada, né? Tem aqui, tem um monte gordo, eu só trouxe uma parte. Isso é missão de terceiro nível, isso é missão, é legado, é deixar alguma coisa aqui. Mas que ele só é possível quando a gente trabalha a gente mesmo. Eu tive que me trabalhar muito, eu venho me trabalhando muito, para a gente entender que a gente consegue depois ajudar com o outro também, né? Ai, deixa eu beber mais água. E aí... E aí, vamos lá, voltar aqui às 5 para depois fechar. Eu falei na coragem de ser quem você é. Primeiro, arrependimento. Os 5 maiores arrependimentos antes de morrer. Segundo, um livro, pronto, de uma enfermeira.
coragem de escolher ser quem você é, não trabalhar tanto, coragem para expressar seus sentimentos, manter contato com seus amigos. Eu parei aqui. Sabe o que as pessoas narravam nas últimas semanas antes de morrer, que não recebiam a visita de ninguém? E aí caía assim uma fichinha, né? Cadê as minhas amizades? De uma vida inteira, por que eu não as mantive? Por que eu não escolhi ter tempo para dedicar, né, tempo a essas amizades? Por que hoje eu não tenho, né, quem vem aqui? E a quinta tem muito a ver com os 5, que eu deveria ter escolhido ser feliz. Essa quinta faz muito sentido para mim, porque é engraçado. Isso é uma das minhas maiores motivações, é justamente escolher. Ai, vou sair daqui, eu fico assim, será que alguém vai passar me ver falando daqui, vai achar que eu sou louca? É isso, escolher ser feliz. Por quê? Por isso. Aqui, eu vou sair pelo outro lado. Porque... Não, ali não tem saída não, é por baixo. Porque, como eu falei da desapego, e como uma coisa que eu venho repetindo, nada na nossa vida é para sempre. Nada. Nada na nossa vida é para sempre. Nem mesmo a própria vida. Eu acredito que se a gente tivesse a consciência disso, que ela não é para sempre, será que as pessoas não fariam diferente? Não teriam atitudes menos egoístas? Não seriam diferentes? Eu sempre penso isso, e por isso que eu preciso falar isso para o mundo. Será que se a morte faz sentido? Porque ela é a única forma da gente entender que vai acabar, e se vai acabar, que a gente pode sempre escolher fazer diferente para ser melhor, não é? Então, a mensagem que eu quero deixar dessa semana, eu não escolhi uma mensagem, mas me veio agora, de todas essas lives e de todo esse processo, de estar compartilhando essa semana com vocês, é que sempre é possível e que a gente escolhendo ser feliz, a gente só vai ser feliz escolhendo, aí eu volto lá nos 5 ali, né? Fiz essa associação agora, eu só vou ser feliz se eu escolher o primeiro, escolher quem eu sou de verdade, entendeu? E que sempre é possível recomeçar. É isso que eu passo para muitos dos meus clientes. Eu estou atendendo uma senhora agora de 77 anos. Ainda é possível começar, olha que lindo. Ao mesmo tempo, uma menina de 24. Então, é assim, que bom, é o que eu falo para ela, que bom que você está começando tão novinha, aos 24, que você tem uma vida inteira para fazer muito mais, para fazer muito mais. Mas uma coisa importante também, falando isso, é assim, é quem escolhe fazer diferente. Isso foi uma coisa que eu tomei porrada para aprender, porque no que eu fiz diferente com a minha vida, no que eu sei como fazer diferente com a vida, que eu sei porque eu fiz comigo, eu sei, pronto, através da psicologia, do coaching, como fazer com o outro, mas isso não é nada se o outro não escolher fazer diferente. Ninguém muda ninguém. A gente não faz diferente com o outro se ele não escolher fazer diferente. Porque dói, porque é um processo que requer esforço. Só que uma coisa que eu trago muito na mente é assim, o estrago está feito. O adulto hoje já não tem os resultados que quer, ou já não é feliz, ou não consegue ser ele próprio, nem sabe quem é ele próprio. O estrago está feito. Será que tem dor maior do que chegar no fim da vida ali e lembrar que não fez diferente? Para mim a dor era essa, é para todo mundo? Não. E cabe a mim respeitar. É isso. É isso. Bom, muito bom que me acompanhou essa semana toda. Foi muito bom, por aqui correu tudo bem. Claro que com desafios, sim, mas os desafios não vão acabar nunca. Mas eu sou outra pessoa e os aceito e os acolho e construir a pessoa que consegue lidar com esses desafios. Que não é o outro que vai mudar, sou eu mudei, é isso. É isso. Para mim, eu acho que essa é a mensagem principal. Sou eu escolhi. Eu não tenho que pedir para ninguém escolher nada. Fui eu que escolhi. É isso. Um beijo a todo mundo. Um bom domingo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa, sei lá. Só falar comigo. Um beijo.
a quem compartilhou comigo aí essa semana. Foi enriquecedor, foi muito bom, foi muito bom. Ao longo da semana eu pensei, será que vai até o final? Hoje para vir aqui também, mas foi bom, eu consegui. Isso é bom. Gratidão a todo mundo. Um beijo e chega de falar.